Vinde, Espírito Santo. Este é o grande clamor da igreja hoje, de toda a igreja. Nós hoje celebramos a festa de Pentecostes, a solenidade de Pentecostes, que coroa, é o ápice do tempo pascal. Pentecostes é a vinda do Paráclito, do Consolador, do advogado prometido por Jesus, daquele que dará continuidade à obra que Jesus começou. Se nós analisarmos historicamente, cronologicamente mesmo, a ação de Deus na vida humana, nós percebemos que o Antigo Testamento ele é marcado pela presença de Deus Pai. No Antigo Testamento, o Pai, o Criador, ele começa a criar laços mais próximos com o homem, que depois da queda, depois do pecado original, precisa de um Redentor, precisa de um Salvador. E o Pai, ele escolhe os seus eleitos, escolhe Abraão, escolhe Moisés. Ele vai tecendo uma história de amor entre ele e o seu povo. O povo muitas vezes incorre em quedas, em idolatrias, mas também o povo se envolve delicadamente com o amor de Deus. O Antigo Testamento é uma grande história de amor entre Deus e o homem. E é também o tempo das profecias que anunciam que virá o Messias, o Redentor, o Salvador da humanidade. Então, quando nós chegamos à encarnação do Verbo, nós temos Jesus, a segunda pessoa da Santíssima Trindade, aquele que veio para restaurar todas as coisas, para fazer novas todas as coisas e dar integridade ao homem destruído pelo pecado, para nos dar uma nova vida, a vida eterna, para nos devolver a dignidade de filhos de Deus, não somente criaturas manchadas pelo pecado, mas filhos eleitos, amados por Deus. E quando Jesus vem, ele já começa a nos mostrar, como vemos em Lucas 11, quando Jesus fala da oração, a partir do versículo 9, o Senhor diz assim: eu lhes digo ainda, peçam e lhes será dado, procurem e encontrarão, batam e lhes será aberto. Pois todo aquele que pede, recebe. A quem bate, se abrirá. Quem de vós, sendo pai, se o filho lhe pedir um peixe, em vez do peixe lhe dará uma cobra? Ou então, se pedir um ovo, lhe dará um escorpião? Se vós, pois, que sois maus, sabem dar coisas boas a seus filhos, quanto mais o Pai do céu dará o Espírito Santo àqueles que lhe pedem. Então nós vemos que Jesus ele vai desenvolvendo o tema da oração e nos impulsionando a confiança: pedi e recebereis, buscai e encontrareis, batei e abrir-se-vos-á. Ele vai dizendo isso e ao mesmo tempo ele vai nos preparando para coroar esse trecho com a seguinte frase, o seguinte versículo: ora, se vós que sois maus sabeis dar boas coisas aos vossos filhos, quanto mais o Pai do céu dará o Espírito Santo aos que lhe o pedirem. Nós podemos observar que ele se refere ao Espírito Santo como algo muito valioso e bom, e como algo que nós devemos incessantemente pedir. É claro, nós devemos pedir graças materiais, aquilo que nós necessitamos na nossa vida. Nós devemos pedir o socorro de Deus e contar com a providência divina para tudo aquilo que nós precisamos. E com confiança, como Jesus nos impulsiona: pedi e recebereis, buscai e encontrareis. É claro, vivendo uma vida sacramental, uma vida de oração, uma vida de fidelidade àquilo que o Senhor nos pede, de respeito e obediência aos mandamentos de Deus, mas sempre com a fé expectante, com a fé que tudo espera de Deus. Assim como Santa Teresinha nos ensinou, nós devemos olhar para Deus como o bom Pai e esperar tudo dele, como criancinhas que esperam tudo do seu bom Deus, do seu bom Pai. Porém, o Espírito Santo é indicado por Jesus como aquilo que nós devemos pedir por excelência. E por quê? Justamente porque, na plenitude dos tempos, Jesus vem, Jesus nos deixa a Eucaristia, a Santa Missa,
E Jesus nos revela que o Paráclito dará continuidade à sua obra. Que o Paráclito nos dirá o que fazer e nos instruirá quando vierem as perseguições. E em Pentecostes, no cenáculo, o Espírito Santo de Deus faz com que a igreja nasça do coração imaculado de Maria e do sangue derramado pelo Senhor. Ali, naquele momento, nasce a igreja. Em Pentecostes, aqueles apóstolos que tinham tanto medo, tanta tristeza por tudo que vivenciaram da paixão e morte do Senhor, aqueles apóstolos encontram um sentido para continuar a sua missão. Eles de fato percebem que têm um legado a transmitir. Eles de fato percebem que têm uma missão a cumprir. A missão de anunciar o Evangelho. É claro, Jesus já os tinha preparado para isso. Mas diante da paixão, de toda aquela turbulência da morte, do humano que grita na hora da dor, os apóstolos tinham medo. E a partir da vivência com o Espírito Santo, a partir de uma experiência real com o Espírito Santo em Pentecostes, sob o manto de Maria, sob o olhar materno daquela que foi plena, cheia, repleta do Espírito Santo, que gerou Jesus por obra do Espírito Santo, a igreja nasce e nasce a sua missão profética no mundo. Então, Pentecostes é de fato um acontecimento singular, um acontecimento determinante na história da igreja e na história do homem. A partir de então, nós podemos ver que inicia-se o tempo do Espírito Santo. Sim, Jesus nos deixa a Eucaristia e nos promete: eis que estarei convosco todos os dias, até o fim dos tempos. E assim Ele está, a cada Santa Missa, a cada comunhão. Nós estamos diante desta realidade. É mais que uma promessa, é uma realidade. Jesus está conosco todos os dias, até o fim dos tempos, no Santíssimo Sacramento. E nós temos a força para viver a alegria da ressurreição, diante de cada dificuldade, diante de cada sofrimento, diante de cada contradição que muitas vezes a vida nos apresenta, no Espírito Santo. Sem o Espírito Santo, nós não temos discernimento, sabedoria, fortaleza, ciência, entendimento. Sem o Espírito Santo, nós não temos força para seguir a Jesus quando o sofrimento bate à nossa porta. Portanto, é essencial em que nós possamos viver de fato essa entrega ao Espírito Santo. O Espírito Santo não é privilégio de alguns. O Espírito Santo é um dom concedido à igreja. É assim que nós precisamos enxergar a obra do Espírito Santo que precisa acontecer em cada um de nós. No Antigo Testamento, a festa de Pentecostes era a festa da colheita. E nessa festa, os primeiros frutos eram ofertados a Deus. E nós percebemos que, providencialmente, Pentecostes é a data em que o Espírito Santo vem para a igreja nascente. E ali a igreja começa a oferecer os seus primeiros frutos para Deus. Ali a igreja começa a profetizar, a igreja começa a curar, a igreja começa principalmente a anunciar que aquele a quem vocês crucificaram, a quem nós, com o nosso pecado, crucificamos, ele se tornou o Salvador e Senhor, o Senhor Jesus. Ele é, desde sempre, o Senhor que venceu o pecado através de sua morte e ressurreição. Então, de fato, nós precisamos perceber a importância que o Espírito Santo tem para que nós sejamos fiéis, fortes, determinados na busca do bem, na busca da fidelidade cristã, na busca da fidelidade à Santa Igreja Católica. A Beata Helena Guerra é uma referência na vida do Espírito Santo, na vida com o Espírito Santo. Ela fundou as Irmãs Oblatas do Espírito Santo. Ela se correspondia na época com o Papa Leão XIII
quando ela começou, através de uma enfermidade, ela teve que parar a sua vida e ela começou a estudar a patrística. E a partir daí ela viveu um mergulhar na fé e ela começou a crescer, e ela foi sentindo a necessidade dessa vida com o Espírito Santo, dessa experiência real com o Espírito Santo. E a Beata Helena Guerra, ela, inclusive esse nome Oblatas do Espírito Santo foi uma sugestão do Papa Leão XIII, a questão de que ela colocasse um nome na sua congregação religiosa que tivesse mais proximidade com o carisma das irmãs, e aí veio o nome Oblatas do Espírito Santo. E a Beata Helena Guerra, ela nos deixou um grande legado, realmente, com relação ao Espírito Santo. Então, ela, inclusive, acolheu, dentre as suas alunas, porque a congregação trabalhava com educação, Santa Gema Galgani. E a Beata Helena Guerra, na sua bela história de amor, de intimidade com o Espírito Santo de Deus, ela nos deixou algumas belas frases. Eu selecionei algumas aqui. É necessário que o Espírito Santo forme em nós o homem novo. Portanto, precisamos lhe pedir com fervorosas súplicas que nos conceda esta graça. Porque sem o Espírito Santo ficaremos sempre como somos. O Espírito Santo é o grande transformador das almas. É Ele que nos impulsiona a mudar, a crescer, a testemunhar. É Ele quem nos concede a fé, é Ele quem nos concede a fidelidade. É Ele quem nos concede principalmente a coragem para sermos testemunhas de Jesus. Então, se nós não nos abrimos a esta graça, à virtude, ao dom, à obra do Espírito Santo, nós ficaremos sempre como somos. Nós seremos cristãos mornos e ficaremos sempre no mesmo lugar. É o Espírito Santo que dá vida à igreja, é o Espírito Santo que realiza a transformação do homem velho no homem novo. Nós precisamos aceitar com toda a verdade e integridade da nossa alma o amor de Jesus, o senhorio de Jesus, reconhecer que Ele é o Senhor das nossas vidas. E o próximo passo é Pentecostes. É uma abertura constante, uma abertura diária, a cada minuto, à ação do Espírito Santo de Deus. Assim como a Beata Helena Guerra nos ensina nessa outra frase aqui. O mistério de Pentecostes é um mistério permanente. O Espírito continua a vir sobre todas as almas que verdadeiramente o desejam. Então, nós precisamos entender essa verdade. Pentecostes não acabou no cenáculo. Pentecostes é um mistério permanente. Ele acontece a cada instante nas almas que se abrem ao Espírito Santo. Ele continua a vir sobre todas as almas que verdadeiramente o desejam, diz a Beata Helena Guerra. E isso é uma outra forma de dizer aquilo que Jesus nos disse no Evangelho de São Lucas. Pedi e recebereis, buscai e encontrareis, batei e vos será aberto, pois todo aquele que pede, recebe, aquele que busca, encontra, e ao que pedir, lhe será dado. Se vós, pois, que sois maus, sabeis dar boas coisas aos vossos filhos, quanto mais o Pai do céu dará o Espírito Santo àqueles que lhe pedirem. Nós ficamos por aqui e vamos pedir essa graça, a graça, o dom de sermos cada vez mais entregues à ação do Espírito Santo, dóceis à condução do Espírito Santo, para que sejamos nesse mundo testemunhas vivas do Senhor Jesus. Vinde, Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis e acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai o vosso Espírito e tudo será criado, e renovareis a face da terra. Oremos, ó Deus que instruístes os corações dos vossos fiéis, à luz do Espírito Santo, fazei que apreciemos retamente todas as coisas, segundo o mesmo Espírito, e gozemos sempre da sua consolação.
Por Cristo Senhor nosso. Amém.